Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. Então, estava mostrando para vocês aqui a evolução das normas brasileiras do direito do consumidor, do código, né, de 91 para cá. Aí passamos por essa lei, né, de 2020, julho de 2020, que trouxe a possibilidade de prorrogação de prazos aí das receitas médicas. E agora a lei mais recente de todas, né, que foi a lei 14.046, que essa lei foi a mais importante ali do ano passado, né, em relação ao direito do consumidor, porque ela foi derivada, né, ela foi a regulamentação da medida provisória 948 de 2020, né, que ela estabeleceu um regime diferenciado, né, para o período da pandemia. Então essa lei 14.046 confirmou, né, fez algumas modificações, mas em geral o contexto principal da MP foi mantido, né? E essa lei 14.046 ela dispõe sobre o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e cultura em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo número 6 de 20 de março de 2020 e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, a Covid-19, né? Seguindo esse decreto número 6, né, decreto legislativo número 6, como eu já falei, né, antes do intervalo aqui, o estado de calamidade pública ele esteve vigente até o dia 31 de dezembro, então, do ano passado. Então, a partir de 1º de janeiro deste ano, não há mais a situação, né, nacional de calamidade pública. Alguns estados, alguns municípios decretaram de maneira, né, particular, só para aquele território específico, né, mas não temos hoje uma situação nacional de calamidade pública como houve no ano passado, né? Como eu falei antes do intervalo e repito, é possível que isso volte a acontecer diante da situação agora que está pior, inclusive, do que no ano passado, né, nesse período. Então é possível que o Congresso aprove de novo, né, um novo período de calamidade pública, e aí vai ficar a cargo do Congresso definir se vai ser necessário ter uma nova lei, né, ou se vai haver alguma, né, prorrogação em relação a essa lei, enfim, algum acréscimo, alguma mudança nessa própria lei para manter esse sistema. Isso aqui trata, né, daquela questão de passagens aéreas, de serviços de hotelaria, né, shows, jogos, inclusive que até, né, tinha a ver com aquela questão das Olimpíadas, né, que não houve Olimpíadas ano passado, estão marcando para esse ano. Não sabemos ainda se vai ter mesmo, né? Lá no Japão estão confirmando que vai ter sempre, mas pode ser que aconteça algo que impeça de acontecer, né, de novamente termos os Jogos Olímpicos. E aí tem os pacotes de viagens, né, para o Japão, para quem vai assistir a Olimpíada e tal. Pessoalmente, enfim, são várias situações aí, né? Peças de teatro, shows, espetáculos de dança, enfim, né? Então todos esses foram afetados ali, né? O setor cultural foi o mais afetado, né? De turismo também. Foram setores muito afetados e ainda estão sendo, né? Porque, por exemplo, aqui em Maceió mesmo, os cinemas ainda nem reabriram, né? Então, tem muitos setores aí que estão praticamente há um ano parados, né? Sem perspectiva de retorno, e essa lei, né, ela veio para tentar regulamentar, para dar mais prazo, que seria até, né, para a devolução do dinheiro e tal. Só, né, isso foi postergado até o final deste ano, né, 31 de dezembro de 2021. Então tem uma série de medidas que foram tomadas aí por conta da pandemia, né? Mas com o fim do estado de calamidade pública, volta a valer o Código do Consumidor, e aí essa lei só valeu ali para aquele período, né, compreendido entre 20 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020. E aí essa lei só pode ser postergada caso seja aprovada uma nova medida que, primeiro, né, traga de volta o estado de calamidade pública, e segundo, que se decida, né, se essa lei vai ter alguma alteração para continuar valendo agora para esse novo estado de calamidade pública, ou se vai ser criada uma nova lei. Mesmo que isso aconteça, vai haver um verdadeiro limbo, que é esse período entre 1º de janeiro e hoje, por exemplo, o dia 2 de março, né? Ou até mais para frente aí, se for aprovado esse estado de calamidade pública. Então tem que ser votado também algo em relação ao que aconteceu entre esses dias, né? Entre o dia 1º de janeiro deste ano e o eventual dia em que for aprovado aí
esse novo estado de calamidade pública, se é que isso vai acontecer, porque não tem havido comentários sobre isso lá no Congresso, né? O que se tem falado é sobre auxílio emergencial. Hoje veio uma ideia, né, uma discussão que está sendo feita sobre renovar a questão daquelas medidas de proteção ao emprego, mas não se falou ainda sobre renovação de estado de calamidade pública. Então, isso é algo que ainda veremos, né? Como estamos na pandemia, não sabemos ainda, né, o que vai acontecer no dia de amanhã. Tudo ainda é incerto, né? E a configuração do Congresso com a eleição recente, né, ainda não sabemos como é que ela vai se direcionar nessas votações, nessas propostas, etc. Então, tudo ainda está sendo definido. Bom, então, em relação à evolução legislativa, né, da Constituição e do Código do Consumidor para cá, temos essas leis, tem outras, claro, mas essas são as principais, são as que mexeram mais com o nosso sistema e que ainda estão mexendo, porque podem trazer alterações aí no futuro próximo, né, em relação principalmente a esse contexto da pandemia que ainda não acabou. Bom, agora a gente vai voltar um pouquinho, né, para falar mais e aprofundarmos mais a análise constitucional do direito do consumidor, né? Analisar o direito do consumidor sem analisar a Constituição e o direito constitucional não faz sentido, né? E aí vocês vão perceber como isso que eu estou falando é verdadeiro, né? Porque já falei um pouquinho antes do intervalo disso, né? Que o Código do Consumidor foi criado a partir da Constituição. Isso tem importância fundamental aqui, né? E a gente vai ver agora de maneira mais clara como isso se configura, certo? Então, o direito do consumidor na Constituição Federal Brasileira de 88. Nós temos aqui 3 dispositivos base, certo? 3 dispositivos que se referem expressamente ao consumidor, ao direito do consumidor na Constituição de 88. Né? Seguindo lá a tendência de Portugal e da Espanha, né, que nos anos 70 incluíram o direito do consumidor nas suas constituições, o Brasil vai fazer isso em 88 e coloca isso em 3 dispositivos. O principal deles é o artigo 5º, inciso 32, que vai trazer o direito do consumidor para o rol de direitos fundamentais. Então, um dos nossos direitos fundamentais é o direito do consumidor, né? Por essa expressão aparentemente simples, mas de relevância fundamental por estar no artigo 5º da Constituição. Então, o artigo 5º, inciso 32, prevê que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Aí, lembrando lá do direito constitucional, que vocês aprenderam comigo, né, aquela questão das normas de eficácia plena, contida, limitada, esse seria um caso de norma de eficácia limitada, porque a Constituição trouxe a defesa do consumidor, mas subordinou essa defesa à forma da lei, ou seja, era necessário que houvesse uma lei específica que trouxesse, né, a delimitação de até onde pode se aplicar, né, e quais são os direitos do consumidor. Então, o artigo 5º, inciso 32, estabeleceu o direito fundamental do consumidor, mas, ao mesmo tempo, colocou a necessidade de se ter uma lei para tratar desse tema especificamente. E aí vocês vão entender, né? Foi um quebra-cabeças aqui. São 3 dispositivos, e aí quando você junta as 3 peças, você vai montar o quebra-cabeças, né, que vai levar à necessidade real de criação do Código do Consumidor. Mas aqui nós temos presente nesse artigo 5º, inciso 32, o ponto-chave, né, em que se coloca na Constituição Federal o direito do consumidor como direito fundamental. E como tal, não poderia sofrer retrocessos. Por isso que, quando eu fui apresentando aquelas leis, decretos, etc., eu fui dizendo, ó, teve um retrocesso aqui, teve um retrocesso aqui. Não pode, porque se o direito do consumidor é um direito fundamental, não poderia sofrer retrocessos. Lembra lá, né? Proibição de retrocesso, que é uma das características dos direitos fundamentais. Mas como no Brasil tudo está andando para trás, né, não seria diferente com o direito do consumidor. Inclusive tem gente por aí defendendo o fim do direito do consumidor, porque dizem por aí que nós consumidores somos privilegiados. Coitado é o empresário, né? Então, essa tem sido aí uma discussão que tem sido feita em alguns lugares, mas ainda bem é algo minoritário. E espero que continue assim por muito tempo. Então, esse é o primeiro dispositivo, né? Para descontrair. Então, o segundo dispositivo, pois é, né? É uma contradição em si mesma, defender o fim do direito do consumidor. Mas estão defendendo o fim de tanto direito no Brasil. Já se defendeu o fim do direito do trabalhador,
né, veio a reforma trabalhista. Se defendeu o fim da aposentadoria, veio a reforma da Previdência. Então, não é de se admirar que venham outros fins aí, não, né? Que venham outras terminações de direitos, não. Não, a Alexa ficou calada. Agora eu mandei ela se despedir, tchau para ela. Foi só uma presença inesperada aqui na primeira parte da aula, mas ela já está bem controladinha, já está no cantinho dela. O segundo dispositivo, né, é o artigo 170, inciso 5º da Constituição. Vocês já devem ter ouvido falar desse artigo quando leram a Constituição, quando estudaram a Constitucional. Acho que 2 ou 3 que se trata disso também, né? E temos aqui o principal dispositivo relacionado à questão econômica no Brasil, né? E aí, o artigo 170, no caput, né, prevê a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social observados os seguintes princípios. Aí vem, no inciso 5º, defesa do consumidor, né? Então, só colocando aí, contextualizando, o artigo 170 traz a ordem econômica brasileira, que é fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, né? Mais capitalista do que isso não tem, apesar de que tem gente que não lê a Constituição, ou lê e não entende, ou faz uma interpretação freestyle da Constituição, e diz que ela é comunista. Eu quero saber qual o país comunista que vai ter a base da economia na livre iniciativa. Desconheço, né? Se seria o Brasil, essa criatura que leu dessa maneira não sabe ler, né? Ou não sabe interpretar, enfim. Mas, com todo respeito às pessoas que, por questão de dificuldade econômica, dificuldade social, não conseguiu se alfabetizar ou não teve uma alfabetização decente, essas pessoas tiveram, mas fazem questão de viver nas trevas, então que vivam para lá e esqueçam a gente. Porque aqui a verdade é essa, né? O Brasil tem uma economia baseada na livre iniciativa, ou seja, é um país capitalista, né? E aí esse capitalismo vem tentando, né, ser colocado aí com uma nuance meio que, né, do estado de bem-estar social, né? Então, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. E aí tem alguns princípios lá, né, que devem nortear a atividade econômica livre, né, baseada na livre iniciativa capitalista. E aí temos a defesa do consumidor. Então, não dá para dizer que o direito do consumidor é socialista, né? Porque ele está dentro desse contexto do capitalismo, do consumismo, etc. Então, esse princípio é fundamental aqui, né? Para garantir que na atividade econômica, os empresários, né? Os donos de indústria, os agricultores, né? Os grandes produtores agrícolas devem pensar também na defesa do consumidor na hora de preparar, né? De, né, fazer ali o seu negócio, de vender o seu produto, de vender o seu serviço. Então, é outro dispositivo fundamental aqui da Constituição. Processo Amazon. Não, foi um mero... Né? Não foi nada de dano, não causou dano, não causou nenhum problema, não. Tirando o fato que falou do time que caiu para a segunda divisão aí, que foi, né, uma queda terrível, né? Triste para os torcedores dele, mas para mim não trouxe nada, não. Até foi um mero aborrecimento, exatamente. Até porque meu time ficou na primeira divisão, então tá tudo certo. O dano não foi para mim, não. Foi para quem, né, se sentiu incomodado aí com a Alexa falando do Botafogo. Queria nem falar o nome do time, mas falei. Agora que ela tá caladinha lá. E aí o terceiro item, né, o terceiro dispositivo da Constituição, é que esse foi determinante mesmo, né? É o artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT, que prevê expressamente, né, coisa rara no Brasil, mas prevê lá expressamente a necessidade de criação de um código, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará Código de Defesa do Consumidor. Então, havia ali, né, a determinação expressa para que o Congresso Nacional elaborasse um Código de Defesa do Consumidor, né? E estabeleceu, inclusive, prazo, 120 dias, mais ou menos 4 meses, né? Então, seria ali de 5 de outubro de 88 até mais ou menos fevereiro de 89. Como vocês bem sabem, o Congresso nunca obedece esses prazos da Constituição, então não foi assim que aconteceu. O Congresso realmente, de fato, foi, né, elaborou o código e tudo mais, mas como vocês já viram, ele foi promulgado em setembro de 90. Né? Então demorou 1 ano e pouco, né, quase 2 anos aí para
para que fosse aprovado, para que fosse promulgado o Código de Defesa do Consumidor. Mas o importante é que foi feito, né? Seguiu-se ali a determinação do ADCT. Então não virou letra morta, não virou história da carochinha, né? Como eu dizia lá nas aulas de constitucional, esse dispositivo foi cumprido, né? E foi cumprido a contento, porque houve, né, todo um processo bem elaborado aí para que, né, houvesse a evolução, né, desse projeto para que ele se transformasse realmente num código, que é o que a gente vai ver agora na sequência. Mas aí, que fique claro, são 3 os dispositivos, né, o artigo 5º, inciso 32, o 170, inciso 5º, e o 48 do ADCT, são os 3 dispositivos que juntos formam o sistema constitucional de proteção ao consumidor, né? E é essencial estudar a Constituição aqui, justamente porque vai ser a partir da Constituição que diretamente vai ser criado o Código de Defesa do Consumidor. Então, existe uma relação muito próxima aqui entre Constituição e Código do Consumidor, direito constitucional e direito do consumidor, né? Em relação a essa formação e consolidação do direito do consumidor no Brasil, certo? Até aqui alguma dúvida? Tudo certinho? Como ninguém se manifestou, eu presumo que entenderam. Se tiverem dúvidas, é só perguntar. Bom, aí eu vou falar um pouco agora sobre o processo legislativo do CDC, né? Porque, como eu falei agora, a Constituição estabeleceu a proteção geral, mas estabeleceu desde o artigo 5º a necessidade de que houvesse uma lei específica. E o artigo 48 foi quem, né, realmente colocou ali bem claramente a necessidade de se ter um Código de Defesa do Consumidor. Foi isso que aconteceu. Então, assim que a Constituição foi promulgada, começou a movimentação no Congresso para que fosse elaborado um projeto de lei, né, que virasse o Código de Defesa do Consumidor. Então, baseado no artigo 48 do ADCT, foi então iniciado o projeto de lei. O projeto teve iniciativa do então senador Jutaí Magalhães. Então, foi o Jutaí Magalhães que deu início, né, deu o pontapé inicial para a elaboração e para, né, a discussão do projeto de lei, que viraria depois o Código de Defesa do Consumidor. O relator do projeto do CDC, na Câmara dos Deputados, passou a ser, então, o deputado Geraldo Alckmin. O próprio Geraldo Alckmin, que já foi, né, governador de São Paulo, vocês conhecem ele, foi candidato a presidente, etc. Então, foi ele que ficou responsável na Câmara dos Deputados por ser o relator desse projeto. Mas ele não ficou só na política, tá? Entraram aqui, ingressaram figuras muito relevantes do ponto de vista jurídico, né? Juristas de renome, né? Bastante conhecidas, que foram aí determinantes, né, para montar o arcabouço completinho do Código do Consumidor, como eu vou mostrar agora na sequência. Então, depois que o projeto de lei foi iniciado, foi criada uma comissão especial, né, só para tratar do CDC, e ela foi presidida pela jurista Ada Pellegrini Grinover, que já não está mais entre nós, né, mas foi sempre uma grande processualista, né? Então, quem gosta do processo civil certamente já leu alguma coisa da Ada Pellegrini Grinover, e foi ela, então, a responsável pela comissão, né? Então, ela era a presidente da comissão, a presidência técnica. E, junto com ela, vários outros juristas participaram também desse processo, né? O CDC foi elaborado, então, a partir de uma postura ideológica voltada à necessidade de ampliação da intervenção do Estado nas relações jurídicas de direito privado, visando defender a parte mais vulnerável na relação contratual de consumo. Então, foi a partir daí que surgiu a ideia, né? A ideia se configurou do código, né? A ideia que se configurou do Código do Consumidor foi essa, de que havia uma relação desigual, uma relação jurídica desigual entre fornecedor e consumidor. O consumidor, por ser essa figura mais vulnerável, tinha menos direitos que o fornecedor, e a lei, que seria o Código do Consumidor, deveria vir para tentar equalizar essa relação, que era, de fato, desigual. Então, o Código Civil não era suficiente para isso, e daí surgiu a necessidade de se ter uma lei específica, né?
para controlar essas relações. E isso deveria vir com uma intervenção necessária do Estado nessas relações econômicas, já que seria o próprio Estado que estaria fazendo a lei e seria o próprio Estado que deveria criar os mecanismos pelos quais o consumidor poderia ser protegido, né, e poderia contar com essa proteção, né? Como aconteceu aí o Sistema Nacional, né, de Defesa do Consumidor, que hoje tem a Senacom, né, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, e a nível estadual você tem os PROCONs, e a nível municipal, em alguns municípios, você tem os PROCONUNs, que seriam os PROCONs municipais. Maceió tem, né, algumas outras capitais também têm, em outras cidades maiores, né? Então, esse sistema, né, só existe graças a essa necessidade, né, e esse reconhecimento da necessidade de que o Estado intervenha nessas relações econômicas para garantir que a parte mais vulnerável dessa relação seja protegida. Aí você começa a entender, né, aquilo que eu falei agora há pouco, sobre algumas pessoas que são contra o direito do consumidor e querem que ele acabe. Essas pessoas são as mesmas que estão defendendo esse modelo ultraliberal do Brasil, que está levando o país para o buraco. Então, se eles não querem que o Estado intervenha em nada na economia, logicamente eles querem que as relações entre fornecedor e consumidor sejam totalmente livres. Mas nem nos países mais capitalistas, nem nos Estados Unidos, como a gente já viu nas aulas passadas, existe essa liberdade que eles querem pregar, já que os Estados Unidos são um país mais desenvolvido em relação ao direito do consumidor. E eles são vistos como o paraíso do capitalismo, né? Então, se os Estados Unidos, que são tidos, né, como o país mais livre do mundo, têm o direito do consumidor altamente regulamentador, né, regulatório, controlador, por que o Brasil não teria? Então, né, os ultraliberais é que estão com essa ideia, mas ainda bem que são minoria e com esse desastre que tem sido a política econômica brasileira nos últimos anos, né, devem voltar para o seu lugar devido lá, que é a periferia da economia, né, da análise econômica. Pois é, né? Então, com o Código do Consumidor, a gente já vê o desrespeito aí, né, flagrante aos nossos direitos, imagina sem ele. Eu vou falar disso daqui a pouco, já já, quando eu começar a falar do contexto do que era antes de 91, né? Como é que funcionava. Bom, então, neste sentido, era clara a intenção dos legisladores em não permitir a manutenção de práticas extremamente nocivas ao consumidor, que eram ainda mais agravadas pela forte inflação e recessão econômicas, que foram marcantes à época, no final dos anos 80 e início dos anos 90 do século passado. A maioria de vocês, como eu falei aqui, não nasceu nem nos anos 80, escapou dessa época, né? Mas, vendo a história, estudando a história, vocês devem lembrar do que aconteceu nessa época. Eu, nessa época, era criança, né, que eu nasci em 83, então o meu trauma de infância, um dos traumas era esse, né, da inflação, da recessão, da forma como éramos tratados nos estabelecimentos comerciais. Então, com a inflação que era altíssima, né, chegou a época de ter 40% de inflação ao mês, não era ao ano, né? Então, você tinha 40% de inflação ao mês, ou mais do que isso, né? Desvalorização de moeda, troca de moeda a cada poucos meses, tira zero, coloca zero, era uma loucura, né? Então, o Brasil tinha um verdadeiro pandemônio na economia ali nos anos 80, né, chamada década perdida. Estamos em outra década perdida, né, que é essa agora, né, final da década passada e começo dessa, que é outra década que o Brasil não consegue sair de recessão, de crise, etc, etc. Mas naquela época ainda era pior, porque tínhamos, né, esse aumento aí galopante da inflação, e um trauma de infância eram as maquininhas, né, que faziam lá a remarcação de preços. Então eu lembro, né, que eu ia para o supermercado com a minha mãe, e aí a gente comprava as coisas, ia colocando no carrinho, e quando a gente ia puxando o carrinho, ia já alguma pessoa, um funcionário do supermercado atrás, mudando os preços das mercadorias. E aí quando a gente chegava no caixa, o preço da mercadoria que estava lá no produto já não era mais o preço que estava lá para ser passado no caixa. E aí você, né, hoje você tem a garantia, o preço menor é o que vale. Naquela época não, era o preço que estava no caixa, já tinha uma tabela nova e a moça do caixa, ou o rapaz do caixa fazia a conta baseado na tabela dele e não no preço que estava na etiqueta ou na gôndola. Se você reclamasse, aí a resposta era quase sempre a mesma. Está insatisfeito? Vai procurar outro lugar, se vire, problema seu. Era assim que éramos tratados nos anos 80, nos anos 90, produtos sem garantia nenhuma, né, produtos sem nenhuma informação. Essa era a época que muita gente hoje, né, tem saudade da época que nem viveu,
e que era péssima, né? Só quem viveu que sabe, porque isso virou um trauma de infância meu, né? E de muita gente, muita gente. Fora ali, né, começo dos anos 90, o presidente aí, né, que eu vou falar daqui a pouco o nome dele, que saiu confiscando poupança, então foi um período bem complicado. Até o Plano Real, em 94, o Brasil sofreu muito, muito mesmo, né? Com inflação, recessão, era uma coisa horrível, né? Perda de poder de compra, porque a moeda não tinha poder de compra, então o dinheiro que comprava, sei lá, né? Uma cesta básica numa semana já não comprava nem 1 quilo de feijão ou coisa do tipo na outra, era complicado, né? Era complicado. Agora não estamos nesse mesmo nível, mas estamos vendo aí, né? Aumento constante de preços, a dificuldade para comprar 1 quilo de arroz, né, que estava super caro, a dificuldade para comprar uma lata de óleo, né, ou uma garrafa de óleo de soja, que deveria ser bem barato, porque a soja é o nosso produto principal, mas está cada vez mais cara. Combustível aumentando, sei lá, já foram 5 aumentos, 6, só nesse ano, né? E aí a solução do governo é colocar um general lá no comando da Petrobras, como se os militares entendessem de tudo e de todos, né? Como se eles tivessem tido no exército, na academia, formação, né, para entender de petróleo, da produção de petróleo, como administrar uma empresa petrolífera gigantesca como a Petrobras, né? Esse é o caminho da gente, o caminho rumo ao abismo, claro, não tem outra saída. Então era isso que acontecia lá nos anos 90, muita gente, anos 80, né, início dos anos 90, muita gente tem saudade dessa época, eu não tenho nenhuma, né, porque isso foi um trauma, graças a Deus, né, superado, mas, né, era assim antes do Código do Consumidor. Com o Código do Consumidor, muitas regras chegam aí para garantir nossos direitos e essa conduta, né, dos comerciantes, dos empresários, que era extremamente desrespeitosa conosco, muda, né, pela obrigatoriedade da lei. Então, muito do que a gente vê hoje de absurdo não é nada comparado ao que se fazia em épocas anteriores. Isso sem falar da publicidade, da propaganda, etc, etc, que depois eu volto para falar mais disso, né, quando a gente chegar nessa parte. E aí, voltando aqui para o slide, né, a Lei 8.078 foi sancionada em setembro de 90 pelo então presidente Fernando Collor e teve seu início de vigência em 11 de março de 91, portanto, na próxima semana, o Código do Consumidor completará oficialmente 30 anos de vigência, então 30 anos aí de direitos que temos garantidos. O CDC surgiu como um verdadeiro microsistema normativo, baseado na proteção do consumidor frente a possíveis práticas ilícitas de cunho enganoso ou abusivo do fornecedor, bem como em relação a práticas lícitas, mas que viessem a provocar prejuízos de ordem material ou moral aos consumidores. Minha visão periférica funcionou bem agora, Artemio. Eu vi direitinho aí o novo filtro. Inclusive com essa postura dele meio despreocupada aí na hora, né? Ai, ai. Então, de novo. Ai, ai. Então, o CDC ele é considerado, né, pela doutrina brasileira como um verdadeiro microsistema normativo. Então, a partir de 91, né, a partir de 11 de março de 91, oficialmente, né, nós temos um novo ramo do direito que está fora ali do direito civil. A gente tem muita influência do direito civil, claro, evidentemente, mas aí surge um novo sistema, né, um microsistema próprio, né, com regras próprias, que deve ali ter sua fundamentação específica, né, que é o direito do consumidor. Então, não é um sub-ramo do direito civil, não, é um ramo novo do direito, e aí, com o CDC, temos toda essa construção e o desenvolvimento, né, a partir daí, doutrinário, jurisprudencial em relação a essas normas, a essas novas regras e princípios também que vão aparecer com o CDC. E o nosso CDC ele foi tão importante que ele ultrapassou as nossas fronteiras, né? Ele não só foi importante, fundamental para as nossas relações jurídicas nacionais, mas também foi importante para as relações jurídicas internacionais, já que, no caso do Brasil, né, especificamente do nosso país, a gente influenciou os nossos vizinhos em relação à criação de normas consumeristas bem parecidas ou quase iguais à nossa. Então, países como Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile adotaram um sistema de proteção do consumidor muito parecido ou até igual ao nosso. Então, quando a gente faz compras nesses países por conta do Mercosul, né, Argentina, Paraguai e Uruguai, o Chile não faz parte do Mercosul,
mas adotou um sistema parecido. Então, você tem garantias bem parecidas, algumas até iguais, em relação ao consumo de produtos e serviços lá nesses países. Então, o direito do consumidor, o CDC brasileiro, influenciou, inclusive, os nossos vizinhos, que criaram leis específicas para tratar também dos direitos dos seus consumidores, baseadas nas nossas regras e nos nossos princípios. O Lucas está querendo depois aí, outros alunos certamente, do Artemio, um tutorial de como funciona para colocar esses filtros aí no seu perfil do Zoom. Artemio depois, olha aí, uma oportunidade até de ganhar dinheiro, viu? Faz o curso aí cobrando, quem sabe, né? Fica a dica, né? Mini curso no Emix. Eita, aí tem que ser gratuito, né? Para ajudar os colegas e ganhar certificado. Bom, gente, até aqui alguma dúvida? Só ficaram aí impressionados como era, né, a realidade do Brasil antes do CDC, e ali foi assim mais ou menos até o Plano Real. Depois as coisas começaram aos poucos a melhorar. Não foi uma mudança milagrosa não, porque teve problemas sérios também com a falsa paridade real e dólar, etc. Essa história aí depois vocês veem com mais detalhes. E as crises, né, que aconteceram em 98, acho que em 2001 teve outra crise já no início dos anos 2000, teve outra, e as outras que tivemos agora mais recentemente. Bom, falando especificamente do CDC, né, agora... sim, também tinha isso, Lucas, bem lembrado. Eu passei, assim, direto, foi ali no governo Sarney, tinha tabela para controlar valor, congelamento de preços, mas era péssimo, porque isso acabava gerando um outro mercado, um mercado paralelo. E aí tinha produto que era vendido com ágio, era uma loucura, uma loucura. E aí, na prática, começou a faltar alimentos, começou a faltar mercadorias, prateleiras vazias. Então, o Brasil já foi uma Venezuela. Né? Muita gente, o Brasil não pode virar uma Venezuela. O Brasil já foi pior do que a Venezuela. Né? A Venezuela atual, né? O Brasil lá nos anos 80 era pior, bem pior. Faltava mercadoria, faltava tudo aqui. E o dinheiro não tinha o menor poder de compra. Né? Então, esse foi um problema crônico da América Latina. E continua sendo, né? E o Brasil, apesar de não ser a Venezuela, os venezuelanos estão até achando bom isso hoje, porque o Brasil é que é o pária mundial, né? Hoje ninguém quer mais ter relações comerciais com o Brasil, principalmente agora com a exportação da variante da Covid, né? Então a tendência é que a gente tenha mais problemas agora com essa questão da pandemia, né? Fora que a nossa moeda, dentre as moedas aí que são sempre vistas, né, pelos economistas com mais atenção, tem sido a que está sendo desvalorizada em pior nível desde o ano passado. Então, a gente está perdendo muito valor de moeda, né, nos últimos meses, né, por conta das crises sucessivas e por conta das decisões totalmente desconectadas da realidade do atual desgoverno. Bom, falando do CDC, especificamente agora, juridicamente falando, né, quais são as principais inovações que o Código do Consumidor trouxe para o direito brasileiro? Hoje já não são inovações, né? Já são situações consolidadas, mas na época foram grandes inovações, né? Início dos anos 90. Começando pela questão da igualdade formal e material. Né? Até 88 tinha lá o reconhecimento da igualdade de todos perante a lei, mas vocês sabem que só essa igualdade não basta. Em relações desiguais, você precisa tratar as pessoas como desiguais para garantir a igualdade, que é a igualdade material. Então, na igualdade material, existe o reconhecimento da desigualdade jurídica entre os contratantes para estabelecer, por meio de regras de atribuição de maior proteção a uma das partes contratantes, a busca pela igualdade material nas relações de consumo. Foi o que aconteceu aqui, é o que acontece aqui. Você tem o fornecedor, que sempre está numa posição mais favorável que o consumidor. Então, existe essa desigualdade aqui entre as duas partes. Vem o Código do Consumidor para tentar igualar as partes. O Código do Consumidor é mais favorável ao consumidor? Sim, lógico, justamente com essa intenção de tentar, né, igualar ou tentar equalizar essa relação que, de fato, começa sendo bastante desigual entre fornecedor e consumidor. Então, no Código do Consumidor, não basta a igualdade formal, tem que haver também a igualdade material, certo? Então, isso foi, para a época, uma boa inovação.
responsabilidade objetiva como regra geral. Como eu já tinha falado para vocês, né, a responsabilidade com culpa não é suficiente para o direito do consumidor. Então, a responsabilidade objetiva é que vai ser a nossa regra geral, né? A responsabilidade independentemente de culpa. Essa ideia, né, aqui, ela unifica as noções de responsabilidade extracontratual e contratual e estabelece a responsabilidade ampla a todos aqueles envolvidos direta e indiretamente no fornecimento de produto ou serviço ao consumidor. Mais à frente vamos estudar isso com mais detalhes, mas vocês já sabem que na responsabilidade objetiva, a responsabilidade ocorre independentemente de culpa, inclusive em situações lícitas e não só ilícitas, e é possível, inclusive, que ocorra aqui a responsabilidade solidária entre todos os entes da cadeia produtiva, desde o industrial, né, desde aquele que está fabricando, o fabricante, até o comerciante que vende lá na lojinha aquele produto. Então, todos aqui têm responsabilidade e essa responsabilidade ocorre independentemente da culpa desses fornecedores, certo? Por isso, usamos aqui a responsabilidade objetiva como regra geral, né, saindo daquela linha lá do Código Civil histórica, né, de responsabilidade subjetiva como regra. Noção ampla de fornecedor, consumidor, produto e serviço, isso nós vamos estudar mais à frente, enquanto formos ver as definições, né, desses conceitos, dos artigos 2º e 3º do CDC. No caso do vendedor, a responsabilidade é subsidiária? Não, Lucas. Também é solidária. Mas aí, veja, depende do vendedor aqui, tá? Se é o vendedor da loja, aí o comerciante é responsável pelos atos do vendedor, funcionário. Se esse vendedor é autônomo, se é um camelô, se é um feirante, a coisa muda. Aí a responsabilidade passa a ser subsidiária. Tem a regra e tem os casos excepcionais. Aí a gente vai ver na lei o que é que tem de excepcional e aí só nesses casos é que se aplica a subsidiária, tá? Aí depois a gente vê isso melhor quando formos estudar os tipos de fornecedor e como funciona a responsabilidade de cada um deles. Mas, como regra, é a objetiva também. Só nos casos previstos expressamente em lei é que vai entrar a subsidiária, tá? Proteção ampla do consumidor ao consumidor, desde a oferta até mesmo após o fim do contrato. Aqui a proteção vai desde a responsabilidade pré-contratual até a pós-contratual. Vocês aprenderam no direito civil que só vincula a aceitação, né? Então tem lá uma proposta de contrato, tal oferta, mas a oferta não vincula. Vincula a aceitação. A partir da aceitação é que se constrói a relação jurídica entre os contratantes. No direito civil, aqui não. Aqui a oferta já vincula. A partir do momento que você recebe uma oferta, aquela oferta já começa a trazer a necessidade de responsabilização do fornecedor. Aqueles folders, papeizinhos que você recebe, né, de um empreendimento, de um apartamento, né, de uma loja, etc., aquilo já vincula. Aquela promoção que lá tem, né, escrita, descrita, ela já vai vincular. Então, se você vai lá, né, com esse encarte, buscar, por exemplo, uma promoção de um chocolate, de uma TV, etc., e chega lá e vê que a propaganda é enganosa, isso vai vincular o fornecedor. E ele pode sim ser punido por isso, pode gerar indenização para o consumidor. Funciona aqui também da mesma forma, né? Responsabilidade contratual. E o pós-contrato, depois que o contrato for concluído, ainda resta a responsabilidade. Período de garantia, etc., etc., o pós-venda, tudo isso reflete aqui nessa responsabilidade pós-contratual. Então, a nossa proteção é a mais ampla possível, certo, gente? Bom, aqui são 9h56, não vai dar tempo de voltar dentro das 10 horas, né? Então, vou encerrando por aqui hoje. A gente se vê novamente na próxima terça-feira, tá certo? E aí, qualquer dúvida, vocês falam comigo na próxima terça, no início da aula. Tchau, gente. Boa noite. Continua assim. Boa noite, professor. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Alexa,